Nós vamos ver aqui daqui a pouco que isso não é novidade, isso vem lá desde a antiguidade. Porque tudo que o diabo não queria é que a igreja chegasse até aqui onde ela está, mas ela chegou. Amém. Porque o dono da igreja é Jesus. Aleluia! Aleluia! Se a igreja fosse firmada em algum pastor terreno, certamente ela já tinha fechado. Mas porque o Senhor Jesus está à frente, ela não fechou e nem vai fechar. Aleluia! Enquanto a igreja estiver na face da terra, ela vai crescer. Não só no quantitativo, mas no qualitativo também. Ela vai crescer em ambos os aspectos que ela tem que crescer. Amém, irmãos? Amém. Eu peço aos irmãos que abram no livro de Atos, no capítulo 5. O capítulo 5 de Atos, no versículo 17. Sei que o pastor Marcelo já pregou essa passagem aqui. Eu já preguei ela lá na ilha também, justamente por conta desse evangelismo mundial, que é o foco do Senhor Jesus. Verdade. Essa mensagem simples, porém com uma eficácia fora do comum. Nós estamos preocupados em montar mega temas para que venha impressionar. O negócio é causar efeito. Impressionar não causa efeito. Você fica impressionado, mas não há transformação. E o que o Senhor quer é que haja transformação de vidas. No versículo 17 do capítulo 5 de Atos, diz assim: e levantando-se, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Encheram-se de quê? Inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas estas palavras. Irmãos, você pode perceber que no versículo 17 enfatiza forte que os daquela seita se encheram de inveja, encheram-se de inveja, porque eram sacerdotes, mas estavam preocupados com o tradicionalismo deles, não estavam preocupados com a transformação do ser humano. E de repente a igreja começa a crescer, mas ela não estava crescendo no nome de Pedro, não estava crescendo no nome de Moisés, de Davi, de Abraão. Ela estava crescendo no nome de Jesus, o Cristo. E isso estava causando uma certa confusão na mente deles. Por quê? Que por conta do nome de Jesus, muitos milagres estavam acontecendo. Coisa que não acontecia com os sacerdotes. Agora cegos estavam enxergando, a sombra estava curando. Não é que a sombra seja uma regra, foi um episódio que aconteceu porque o Senhor quis assim. Mas a sombra estava curando, cego enxergando, coxo ficando curado, enfermo ficando curado, de modo geral. Isso estava causando um certo transtorno, porque eles estavam querendo viver de aparência, os sacerdotes. E vendo tudo isso acontecer, eles não queriam perder o quê? A fama que eles tinham. Porque a fama de Jesus crescia e cresce até hoje. Ela não parou de crescer. Porque tudo que fazemos em função do nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos estava aqui orando e falando: pastor Carlos não tem poder para curar. Claro que não. Ele tem consciência disso, eu tenho consciência disso, nós temos consciência disso. É por isso que o Senhor está curando. Porque se ele, pastor Carlos, tivéssemos na mente que o nosso nome curaria, nada ia acontecer. Nada aconteceria. Mas porque estamos fazendo em nome de Jesus, não só esses sinais, mas sinais muito maiores serão realizados. Eu passei por um período, eu tive 14 arritmias cardíacas, e o Léo mesmo me socorreu várias vezes lá no UPA. O doutor Canu, da última vez, fez 4 exames de sangue em mim, não foi? Cheguei 2 horas da manhã, saí 4h30 da tarde, e falei: enquanto você não fizer o 4º exame, eu não vou sossegar, porque tudo dava positivo. Eu cheguei, meu corpo estava sacudindo, o coração disparado, e o doutor Canu não entendia. Ele falou: não é possível. Mas o que
aos olhos humanos é impossível, para Deus são as demais coisas. Para Deus são as demais coisas, coisas simples para o Senhor, porque Ele é especialista em fazer milagres. Transformar a humanidade é coisa simples para Deus, basta a gente querer. E até o momento em que Deus usou de misericórdia, eu consegui um tratamento, que eu vi várias pessoas que têm o mesmo problema, não conseguiram ficar bom com esse procedimento, e foi um procedimento, e até hoje, para a glória do Senhor, não tenho mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. É como eu falei no princípio, se você colocar a mão na obra, você vai ser atacado. Porque você tem que entender que quando você colocar a mão na obra, você tem que ser valente, você tem que estar com coragem. Porque coisas diferentes vão começar a acontecer, você vai ficar assustado. Você vê que o Pedro, há pouco, antes desse acontecimento, estava negando Jesus. Agora ele estava, eu não quero saber, eu não vou obedecer a homem não, vou obedecer a Deus, sabendo que ia morrer, que podia morrer. Ué, há pouco tempo estava negando Jesus, mas por quê? Até então Pedro não tinha se convertido. E agora ele absorveu a palavra, ele entendeu que Jesus era o Cristo. Então ele entendendo isso, ele entendeu que se ele morresse, ele estava ganhando a vida. Porque aquele que perde a vida, com Jesus ele ganhou a vida. Aquele que se priva, perdeu. Perdeu. Então agora ele estava entendendo que valia a pena morrer em função do nome de Jesus. Era um ganho. Era ganho para a vida dele. Então qual é a função do nome de Jesus? Tirar tudo aquilo que é demais na vida do ser humano e acrescentar tudo aquilo que é necessário. E você vai perceber que o capítulo 8 de João, ele relata, ele fala sobre a mulher adúltera, em que os acusadores, como aqueles sacerdotes, que não têm o Espírito Santo de Deus, são acusadores. Porque, de repente, alguém pode até fazer o seguinte comentário: ah, mas eu vejo também muitos acusadores dentro da igreja. A gente não vê o Espírito Santo. Irmão, estar dentro da igreja e servir a Deus são coisas distintas. Não tem nada a ver, nem todos que estão em Israel são israelitas, nem tudo que brilha é ouro, irmão. Então nem todos que estão do seu lado comungam a mesma fé, não. Então você vai ver muita gente falando de você, é porque não tem o Espírito Santo, porque se tivesse com o Espírito Santo, estaria falando do nome do Senhor Jesus, o Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então aquela mulher, quando foi pega no ato de adultério, fizeram questão de trazer a presença de Jesus, porque eles estavam na intenção de pegar uma falha de Jesus. Se ele acusar, fala que ela tem que morrer, como é que ele está pregando a vida? Se ele falar que não tem que morrer, ele transgrediu a lei mosaica, então ele não é de Deus. Então o que vamos fazer com ele? Coloca lá. Foi pego em ato de adultério. Aí o Senhor faz cumprir a lei. Ele fez cumprir a lei. Apedreja ela, pode apedrejá-la. Aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. A consciência começou a atacar cada um. Eles começaram a fazer o quê? Sair de uma. Aí o Senhor pergunta a ela: ué, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E mais uma vez o Senhor demonstra qual é a função dele. Eu também não te condeno, eu perdoo o teu pecado. Vai, não faz mais isso não. O problema é que hoje em dia tem muita gente indo e depois fazendo de novo. Esse é o grande problema. Quando volta aqui, pastor, hoje é terça-feira, tem aquela oração, é porque eu quero perdão de novo. O Senhor ele vai perdoar sempre, mas só que esse tipo de gente está caminhando para o inferno, está jogando a salvação fora, e não é essa a intenção de Deus. O diabo ele veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia! Nós às vezes perdemos a oportunidade de ser grandemente abençoados da casa do Senhor. Você sabe por quê? Os louvores estão sendo pregados, cantados, a palavra está sendo pregada, os pastores estão orando e as pessoas estão com a mente lá fora, meu Deus, esquecendo que aquela noite foi preparada para nós sermos grandemente abençoados, irmãos. Oh, meu Deus. E após essa mulher ter ido, eu creio que ela, certamente, ela absorveu isso do Senhor. Não peques mais. Muitos têm seguido esse conselho.
Mas muitos nós temos prestado bastante atenção, tem voltado atrás. E não foi diferente no capítulo 5 de Atos, quando esses homens se encheram de fúria e jogaram o servo do Senhor na prisão. E é onde nós entendemos que o Senhor realmente ele envia anjos ao nosso socorro, como foi na prisão e tirou os seus servos de lá. E quando chegaram para pegá-los, observaram que estava tudo no lugar, cadeado, fechado, as trancas direitinho, mas cadê eles? Mas cadê eles? Aí os acusadores, a fúria do diabo, novamente tentaram contra eles. E depois dele ter se levantado com grande fúria, com um ódio tremendo, sobre inveja, levantou quem? Gamaliel. No versículo 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Teudas levantou o pensamento dele. Olha a diferença. Gamaliel estava alertando isso, e não era crente. Gamaliel não era crente, mas olha o conselho que ele estava dando àqueles homens. Aí versículo 37. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Mais um levantou um pensamento seu. Eu penso que deve ser assim. Levantou aquele número de pessoas para seguir o raciocínio dele. Ele perecendo, todo mundo foi embora. Mas olha só a diferença. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os ir. Por quê? Se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Ou seja, se for igual de Teudas ou de Judas, ela vai acabar. Mas se é de Deus, diga, irmãos, mas se é de Deus, meu Pai, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Olha só, esse cara percebeu que o que estava acontecendo ali não era algo comum. Não era algo comum, porque deixaram o Teudas lá, ó. E daqui a pouco ele se arrebenta, deixaram do Judas, daqui a pouco isso acaba. Mas com esses homens, olha o conselho de Gamaliel: se essa obra é de Deus, vocês vão encontrar-se pelejando contra Deus. E alguém aqui conhece alguém que pelejou contra Deus e saiu vitorioso? Alguém conhece alguma passagem aqui que diga que o Senhor foi vencido por alguém? Conhece? Gamaliel conhecia muito bem a história de Deus. E ele estava prevendo aqui um caos, avisando a eles: vocês vão arrumar um problema sério com o mundo espiritual. Porque ele sabia muito bem que operando Deus, quem vai impedir? Você sabe por que essa obra está crescendo? Porque essa obra ela é de Deus. Porque se ela não fosse de Deus, ela já tinha acabado desde lá. Desde lá, desde o início, desde o princípio. Mas ela tem crescido, e as dificuldades faz parte do crescimento. Você já viu alguém crescer sem dificuldades? Já? Quem nasce grande é monstro. A gente vem desde a nossa tenridade enfrentando dificuldades, e a igreja não é diferente. Essas dificuldades faz parte de um ministério. Portanto, isso traz amadurecimento e fortalecimento para a igreja, para todos nós que estamos assistindo. Quantas pessoas começaram conosco lá e não estão mais aqui?
Sabe por quê? Porque eu não estava focado no nome do Senhor Jesus. Você quer ver uma coisa? Domingo eu falei lá na igreja. A nossa igreja está com um grande defeito, um grande problema. Mas depois eu quero que cada um vá lá e veja, que você vai ver onde está o problema. Entre lá no banheiro e tem um espelho grande. Vai lá que você vai ver o problema da igreja. O problema da igreja está naquele espelho. Se a gente resolver aquele problema que está lá no espelho, resolveu o problema da igreja. Porque ao chegar de frente para o espelho, você vai ver o que é refletido. Hã? Você quer mais defeito do que a gente? Então quem quer ver defeito tem que olhar para onde? Vai ver muito defeito. Mas quando nós estamos focados no Senhor, buscando alcançar a perfeição em Cristo, irmãos, você não vê se o irmão tocou certo, se o irmão tocou errado, se alguém cantou certo, se cantou errado, se o irmão na hora que estava pregando pronunciou alguma palavra errada ou não, se a irmã chegou com o chinelo rasgado ou não, se quem faltou o culto, quem tinha que estar aqui, aquele irmão, ele tinha que ouvir essa palavra. Não era não, irmão, era eu e você. Quem tinha que estar aqui hoje era eu e você mesmo, não era outra pessoa. Amém, irmãos? Amém. Porque o Deus que te chamou para essa obra, te alistou nesse exército. Ele te chamou como valente. Ele te chamou como os apóstolos que iniciaram a igreja e os que estão até hoje valentemente na frente da obra, pronto para o que deve é. Chamou para o crescimento da igreja. Porque para subtrair não precisa, já tem um diabo, mas para o crescimento, para agregar valores. O interessante é que depois desse episódio aqui, eles pegaram os apóstolos. O 40 diz assim: concordaram com ele, ou seja, concordaram com Gamaliel. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de quem? Jesus. Não falasse no nome de quem? Jesus. Irmãos, o diabo não está se importando se você está dentro da igreja. Ele não quer que você pronuncie o nome de Jesus. Ou melhor, ele não quer que você reflita a imagem do Senhor. Você está entendendo isso? Eles apanharam e foram proibidos de falar no nome de Jesus. O que provoca a ira no mundo espiritual, uma inveja, aqueles que estão desligados do Senhor, é você pronunciar o nome de Jesus. Detalhe, é sua dedicação, isso render almas para o reino de Deus. Porque a função da igreja é essa, ganhar almas. Quem ganha almas, sábio é. Aleluia! Já pensou naquele grande dia o Senhor falar: deixa eu ver suas mãos, cadê as obras? Pastor Marcos, Pastor Marcos não, eu vou chamar de Marcos. Cadê as suas obras? Senhor, sabe o que era? Estava chovendo e estava muito frio. Resolvi ficar em casa, porque a novela estava boa. Ia passar uma série na televisão, eu estava assistindo um filme lá e estava tão quentinho, então achei melhor ficar em casa. Você já pensou isso? Quem vai querer ouvir aquela expressão: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço? Todos nós queremos ouvir: entra, bendito de meu Pai. É isso que nós esperamos. Nós estamos lutando para isso, para que a igreja avance e para que o inferno recue. Só que o inferno, ele endurece e vem para cima. Infelizmente, muitos têm corrido. Mas sabe por quê? Está com dúvida do nome do Senhor. É claro que o diabo, ele tem força suficiente para ganhar da gente sozinho. Mas com Jesus, eu duvido. Com Jesus na frente, eu duvido. Ele vai ter que passar primeiro por cima do Senhor. Envia exército de anjos. Para que exército? Um anjo matou 185 mil. E às vezes a gente ora: Senhor, manda exército de anjos. Para que exército? Sabe o que significa isso? A nossa fé está pequena. A nossa fé estando grande. A gente entende que tudo que fazemos, fazemos no nome do Senhor. Portanto, nós estamos com medo. Tem alguém com medo aí? Não. Então diga: eu
Eu não estou com medo. não estou com medo. Porque eu vou. Eu vou. Em nome de Jesus o Cristo. Aplaude o Senhor. E Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Que nós possamos Palavra, Jesus. realmente Maravilha. meditar nessa palavra. É muito interessante, né? Que o nosso pastor está lá, agora na Colômbia, né? Está com um grupo de missionários lá. Missão essa que passou para a nossa igreja. E graças a Deus deixou esse legado, né? Para nós aqui. Compreendemos que Jesus é o Cristo. Né? Amém. Isso é importante. Isso aí é sensacional. Eu digo que eu, particularmente, passei a ver o livro de Atos com outros olhos. Eu também. Outros olhos, né? Porque nós líamos, víamos, passávamos e não, até líamos, mas não observávamos, né? Mas graças ao bom Deus, nós hoje entendemos o porquê o Evangelho chegou até os nossos dias. Porque naquele momento lá, eles pregavam e eles falavam unicamente que Jesus é o Cristo. Okay? Vamos